Bismarck, prazer falar contigo. Hoje eu tive uma conversa muito boa com o Nenê, nosso último camisa 10, e conversar com um camisa 10 do seu peso, que já representou também Roberto Dinamite, Juninho Paulista, atletas Edmundo, atletas que honraram muito essa camisa. Então é um prazer falar contigo. Você conhece ele dentro de campo e está conhecendo também agora fora. O mercado, Bismarck, ele obviamente é um mercado muito difícil, principalmente para quem não tem recurso financeiro, que não foi o nosso caso. A gente agiu de forma rápida e efetiva, no meu entender, e no entender de outros diretores também dentro do nosso mercado brasileiro, que a gente, no início do ano, a gente fez os movimentos principais que a gente tinha rascunhado para fazer. Uma reformulação ampla e radical de 24 saídas no total, e de 14 entradas, você tem que ter uma linha, tem que ter uma estratégia. E a nossa estratégia foi tentar solidificar a defesa. Dificilmente você vê um clube contratando dois goleiros, dois laterais direitos, dois zagueiros pela direita. E a gente teve que fazer isso, além de um zagueiro pela esquerda e além de um lateral pela esquerda. Então a gente fez um movimento, de certa forma, agressivo, porque precisávamos de mostrar ao mercado qual que seria a boca do Vasco, porque o Vasco de 2 anos para trás não fez movimentos de compras e muito menos movimentos nesses números, nesse patamar de número. Então a gente teve que fazer isso de uma forma que teria que ser exitosa para começarmos essa montagem de elenco. Então, trabalhamos com compras, trabalhamos com empréstimos, com opção de compra, trabalhamos com cessões, e que hoje a gente chega num número de 14, que é um número, você sabe bem, alto, para se ter um entrosamento de um time em 4 meses. A gente pegar hoje o principal clube do Brasil, acho que ninguém tem dúvida disso, que o Palmeiras hoje é a referência desportiva do Brasil. Me corrija se eu estiver errado, mas o Palmeiras, quando conquista seu primeiro título efetivo, o time titular tinha pelo menos 2 anos de casa. E tem o treinador. Então, a gente precisa de dar tempo para que se trabalhe esses novos contratados juntos dos atletas da base, e é um projeto do Vasco desenvolver talento. Aliás, não é nem um projeto do Vasco, é um projeto mundial, o desenvolvimento de talentos. E a gente tem hoje, no nosso elenco, basicamente, atletas contratados esse ano e atletas formados no Vasco. Então a gente precisa de mais jogadores? De certa forma precisa, eu concordo contigo. A gente precisa, não vou apontar posições específicas, até para isso não causar melindre dentro e também com o mercado, mas é muito difícil fazer um movimento maior do que esse que foi feito. Com critério, com convicção, com números. Atletas que foram escolhidos para estarem aqui e não contratados simplesmente por posição. A gente fez um balanço da janela, que se encerra em 10 dias, a nacional, mas buscamos atletas, na maioria das vezes, 70%, atletas que a gente entende que estão próximos do seu pico de performance, que é aquela faixa de idade entre 25 e 29 anos. Os demais jogadores são os jogadores formados na base do clube. Então, podemos fazer mais movimentos? Podemos, devemos, mas com cautela. Não se pode contratar 30 jogadores de um ano para o outro, de uma Série B para uma Série A. Isso demanda investimento financeiro, isso demanda estratégia. A gente não teve nenhum atleta que a gente contratou que a gente já liberou, porque existem clubes brasileiros da Série A que já contrataram o jogador em janeiro e já liberaram em março e abril. A nossa gestão está sendo muito com o pé no chão. Então, eu acredito que a gente esteja num caminho bom, Bismarck. Nós estamos num caminho bom, um caminho seguro, um caminho sólido. O Campeonato Carioca nos mostrou que a gente precisa sim de reparos, a gente precisa sim de melhoras, mas ficamos satisfeitos com os nossos 5 enfrentamentos.
ficamos satisfeitos com a performance que tivemos. No nosso último jogo, que culminou com a nossa eliminação, a gente foi superior ao adversário até 70, 75 minutos de jogo. E a gente não foi eficaz. Então vamos trabalhar a eficácia? Estamos tentando trabalhar a eficácia. Fizemos esses jogos treinos também para trabalhar o que a gente entende que precisa ser corrigido. E tivemos a eliminação, que foi muito Eu acho que doída, foi que o ainda jogo, dói. foi o pior jogo do Vasco, que eu acho. Sem dúvida nenhuma, até pelo resultado, né? Apesar do 0-0, Não, sobretudo não pelo foi nem pelo resultado. resultado. O resultado do cara que doeu muito, mas eu acho que da maneira que o time jogou, a gente esperava que pudesse atuar de forma diferente. Eu acho que foi o único Sim. jogo que eu não vi o Vasco competir. A gente teve 3 jogos que a gente entendeu que a gente foi abaixo, né? O jogo do Volta Redonda, o jogo do Bangu, o Bangu nós até vencemos, e o jogo com o ABC, que é um jogo que tem uma cicatriz, não vai sair, não vai sair. Só que nós temos que trabalhar, nós não podemos dar um reset ou não podemos voltar no tempo para poder jogar de novo. E do jeito que a gente jogou, se a gente jogasse de novo, a gente não classificaria. Então nós temos que trabalhar para frente, que foi o que a gente fez. Nós acreditamos até, e você é conhecedor disso, Bismarck, que um vestiário e um centro de treinamento precisa de um choque muito grande para a gente poder recuperar moralmente e mentalmente um elenco após essa eliminação dentro de casa nos pênaltis, para jogar e enfrentar de igual um rival que tem 4, 5 vezes a nossa folha, e a gente o fez. Então, recuperamos mentalmente e mostramos que o nosso grupo tem capacidade de reação mental e técnica para poder entregar. Então a gente tem que trabalhar muito isso nessas 38 rodadas desse único campeonato que o Vasco tem, mas que é o mais importante. A gente não queria ser eliminado da Copa do Brasil e a gente não queria ter saído na semifinal do Carioca, mas é o nosso principal campeonato e eu entendo que nós estamos preparados para poder enfrentar essas 38 rodadas, e o que não significa que a gente não possa fazer mudança de entrada e de saída nesses 10 dias e na janela de julho.